Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Eu quero, nessa noite, começar essa palavra parabenizando a cada mamãe, você, mulher de Deus, que teve o privilégio de dar à luz a filhos, né? Que Deus possa te abençoar ricamente já no final desse domingo, que você seja agraciada, abençoada por Deus, toda sorte de bênçãos. E você que não pôde, né, ter o privilégio de ter filhos biológicos, mas você que é uma mulher de Deus, que tem filhos espirituais, que a vida toda se dedicou a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, que você também receba a bênção do Senhor, você que é mãe espiritual, você que tem acolhido pessoas, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que estavam indo a passos largos para o inferno e que de alguma forma Deus usou a tua vida para resgatá-las. Que você também seja agraciada, você também é mãe e que você também possa ser parabenizada e alcançada pelas bênçãos de Deus. Queridos, capítulo 30 de Gênesis tem um texto que me chama muito a atenção, é um texto muito forte. Quando Raquel, ela pede a Jacó, o seu marido, ela diz assim, vendo, né, o texto diz, vendo Jacó, que não dava filhos a seu marido, ela teve inveja da sua irmã, e ela disse o seguinte para o seu esposo, dá-me filhos, senão eu morro. Foi o que ela disse, a frase que ela proferiu foi essa, dá-me filhos, senão eu morro. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e que você possa estar atento à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus quer falar. Muitas pessoas pensam que a igreja, a palavra igreja, surgiu no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus falou assim, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, Jesus se referia a ele mesmo, que era a pedra angular, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando a gente estuda um pouquinho, né, de hermenêutica, de interpretação bíblica, como interpretar um texto, você vai descobrir que a igreja ela não surgiu em Mateus 16. A igreja ela é conhecida no Velho Testamento. Como, pastor? Como? Eu nunca li a palavra igreja ou eclesia ou eclésia no Velho Testamento. Sim, em hermenêutica nós estudamos sobre tipologia, né? Tipologia é quando, por exemplo, uma pessoa ela simboliza alguma coisa que haveria de vir, que haveria de acontecer no futuro. Por exemplo, Josué na Bíblia é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Josué foi um salvador, foi um homem levantado por Deus para salvar, no sentido de livramento, de tirar das mãos de Faraó e de introduzir, na ausência de Moisés, ele então conseguiu introduzir o povo, né? Ele viveu, não foi Moisés, foi Josué que viveu o período áureo, o momento mais importante, né? Que era a terra prometida. Então, ele é um salvador, conhecido como um salvador. A palavra salvação no Velho Testamento quer dizer livramento. Então, através de Josué, Deus deu um grande livramento a Israel, introduzindo na terra prometida, portanto, Josué é um tipo de Cristo. Naquela saída do povo lá do Egito, né, o Egito é tipo do mundo, né, na tipologia, Egito é o tipo do mundo, Faraó é tipo de Satanás. Ele aponta para Satanás, ele, né, exerce, né, naquele contexto ali da saída do povo, ele exerceu esse papel de querer segurar, aprisionar,
né, oprimir, né, escravizar o povo. Quem faz isso nos nossos dias? Quem nós temos visto escravizando pessoas? Quem nós temos visto impedindo as pessoas de serem felizes, de realizarem sonhos? É o próprio Satanás. Então, e a terra prometida, por exemplo, ali era tipo da salvação e da vida eterna que nós teremos com Cristo. O cordeiro que foi morto em Êxodo, lá na Páscoa, no capítulo 12, apontava para Jesus. Então, vários elementos, pessoas, objetos do passado são tipos, representam coisas que haveriam de vir. Então, a igreja ela é tipificada na antiga aliança por mulheres, as esposas dos patriarcas, né? Elas apontam para a igreja do Senhor. Raquel, ela é um tipo da igreja, ela representa a igreja, ela fala, ela aponta para a igreja. A mulher, né, que não tinha filhos, a mulher estéril, infrutífera, que se sentia desprezada, né, ela que era humilhada pela sua irmã, pelas suas rivais, suas duas servas, ela que vivia um tempo de vergonha. Queridos, chegou um momento da vida dessa mulher que ela fez uma declaração muito forte mesmo. Por isso que hoje, no Dia das Mães, eu estou usando essa personagem para poder falar, né? Para você que é mamãe, para você que é papai, para você que é um homem, uma mulher de Deus, jovem, seja adolescente, eu trago esse personagem ou essa personagem justamente por conta da sua declaração, né? Uma mulher que não queria mais viver, foi isso que ela disse: eu não quero viver, eu quero morrer se eu não tiver o privilégio de ser mãe. Ou seja, ser mãe para ela era sinônimo de vida, de viver e uma vida feliz. Ela queria de todo jeito ser mãe. Ela disse assim para Jacó, seu marido: dai-me filhos, porque senão eu morro. E aí, queridos, eu queria que você não somente prestasse atenção, né, na história, né, dessa mulher, né, na biografia dela, naquilo que ela viveu de verdade nos seus dias, né, na sua história pessoal, mas eu quero que você traga isso, né, para o espiritual, né, que você possa enxergar nessa declaração de Raquel algo que é sublime, algo que é poderoso, algo que eu creio de todo o meu coração que Deus quer que nós vivamos, quer que esteja em nós, que é um anseio, né? Então, na verdade, como mulher, como esposa naquela época, não ter filhos era vergonhoso, era um vitupério. A mulher que não tinha filho, você se lembra da história de Ana, como Ana ela era ridicularizada, como ela era perseguida por Penina, como ela era ultrajada, né? Como essa mulher foi humilhada ao ponto de um dia já não ter mais palavras para falar com Deus. Ana se aproximou de Deus através de lágrimas e de sussurros, palavras bem baixinhas que, humanamente falando, não dava para ouvir, mas Deus conhecia o coração de Ana, havia um clamor no coração de Ana e ela se prostrou diante de Deus, ela chorou, ela derramou lágrimas aos pés do Senhor, se humilhou ao ponto do líder espiritual naquele momento ali, que era Eli, até suspeitar que ela estivesse embriagada. Ele disse: querida, que isso, uma hora dessa, você já bêbada, você
já tomada pela bebida alcoólica, ela falou assim: não, Senhor, é a angústia do meu coração, a tua serva está profundamente angustiada. E ali Deus a abençoou com um filho que foi Samuel. Então, queridos, da mesma forma, Raquel se sentia assim, humilhada. Ela não suportava ver a sua irmã Lia, ver as suas duas servas dando filhos ao seu marido, e ela então não podia, ou não poderia viver a experiência de ser mãe, de dar à luz. E isso trouxe para ela uma angústia muito grande, um incômodo muito grande. É um privilégio ser mãe, Eu tenho a minha mãe, a irmã Georgina, que foi a mulher que pôs o joelho no chão e orou para Deus para que hoje eu estivesse aqui falando para você. Eu estava na cocaína, eu estava na maconha, eu estava na prostituição, eu estava na música, na madrugada, na noitada, na farra, e havia na minha casa uma mulher de joelhos, orando para que Deus pudesse me alcançar. E foi isso que Deus fez. E ela não orava, ela era ousada, porque mulher de fé tem que ousar. Ela dizia assim: Deus, eu não quero apenas o meu filho para o Senhor, eu quero que meu filho seja um pastor, seja um homem de Deus, e que através dele muitas vidas te conheçam, e que muitas vidas sejam tratadas através de ti. Então a minha mãe é minha mãe na fé também, e ela é a causadora de tudo aquilo que Deus fez na minha vida até hoje. Ela é responsável pela minha vida, por eu estar vivo, ela é responsável por eu ser um cristão, por eu ser um homem de Deus, e a minha mãe, ela é responsável por eu ter um ministério hoje, por eu poder cuidar de vidas, por eu poder ser pastor e abençoar pessoas. Quantas pessoas Deus já me deu, como filhos, quantos pastores que hoje pastoreiam, que hoje são pais de filhos, líderes que hoje, para a glória do Senhor, estão liderando, estão pastoreando, e que eu tenho o privilégio de ser pai espiritual desses irmãos, desses líderes, desses obreiros. Então, queridos, olha, na verdade, a grande verdade, perdoe os irmãos a coceirinha aqui, eu estou tomado de rinite, uma crise de rinite, por conta desse frio aí, mas em nome de Jesus eu vou até o final dessa palavra, dessa reflexão. Então, havia o aspecto natural, de Raquel em ser mãe, em ser realizada, em não ser mais motivo de escárnio, de chacota, de ter a cabeça erguida, de ser conhecido como uma mulher virtuosa, uma mulher bem-sucedida, vitoriosa, realizada. Existe esse aspecto no texto, mas existe uma leitura espiritual, existe uma visão, desse texto aí, espiritual, que eu queria compartilhar rapidamente com você. Na verdade, queridos, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a esposa, é a noiva de Jesus. Como Raquel desejava ardentemente ter filhos para que ela pudesse andar de cabeça erguida, para que ela pudesse ser conhecida como bem-aventurada, feliz, bem-sucedida, para que ela pudesse ser aplaudida, para que ela pudesse ser bem vista, bem-quista, para que ela pudesse ter a sua biografia marcada por uma história de vitória, de grandes realizações. Nós que somos a igreja, a noiva de Cristo, precisa haver em nós esse mesmo clamor. Hoje o que falta na igreja contemporânea, irmãos, era o clamor do coração de Raquel. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a esposa de Jesus, ela precisa ter dentro de si o mesmo clamor que havia no coração de Raquel. Repito, Raquel queria ser mãe, literalmente. Ela queria ter filhos, como teve José e Benjamim. Mas também, queridos, ela
tipo da igreja. Na tipologia, ela representa a igreja. E se havia no coração dela um desejo de ser mãe, um clamor, ao ponto de ela dizer assim: eu quero filhos, senão eu vou morrer. Ela dizia isso para o seu esposo: eu quero filhos, me dê filhos, senão eu morro. Nós, como noiva do Cordeiro, como a igreja do Senhor, queridos, nós precisamos ter esse clamor. Tomara a Deus que essa pandemia, que esse tempo que o Brasil e que as nações estão vivendo, o Espírito Santo de Deus venha renovar em nós esse sonho, essa aspiração, esse desejo de ser mãe. O que seria para nós, igreja, ser mãe? Pastor, mas o senhor é homem, eu também sou homem. Como eu vou dar luz? Como eu vou ser mãe se eu sou homem, se eu sou do sexo masculino? Queridos, uma vez que você aceitou a Jesus, uma vez que Jesus passou a ser o Senhor da tua vida, o Deus da tua história, você passou a ser a noiva do Cordeiro. Isso independe de sexualidade, do sexo. Você pode ser homem, mulher, mas nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro, e como noiva, como esposa, nós precisamos ter dentro de nós um fogo, um clamor, uma oração que produza choro, que nos leve às lágrimas, que nos leve a arrependimento profundo. Deus, olha, nós já estamos em maio, alguns meses se passaram, eu não ganhei nenhuma vida para Jesus nesse ano, querido. Quantas almas nós já ganhamos para Jesus em 2020? Como ser esposa de Cristo, como ser a noiva do Cordeiro, se somos inférteis? Na verdade, o nosso papel como igreja é gerar filhos. O apóstolo Paulo vai falar sobre dores de parto. Ele se refere a gerar pessoas, filhos na fé, ganhar almas para Jesus, ter um desejo intenso, imenso de acordar já com essa aspiração, com esse desejo. Não, eu preciso ganhar almas para Jesus. Em Marcos 16, Jesus falou assim: ide por todo mundo e gerai filhos, e pregai o evangelho a toda criatura. No final de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: olha, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está falando assim: vocês precisam dar à luz, vocês precisam gerar filhos e vocês precisam dar à luz, vocês precisam gerar filhos, vocês precisam ganhar almas para Jesus, trazer do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Queridos, em Atos, Jesus diz, no capítulo 1 do seguinte: olha, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ser testemunha é testemunhar, é pregar, é gerar filhos para Deus. Então, queridos, essa grande mulher, Raquel, ela tinha um desejo no seu coração muito intenso, como se fosse aquilo que ela mais desejava em sua vida, ao ponto de dizer o seguinte: se eu não tiver filhos, eu prefiro a morte. Eu entendo que era a sua maior aspiração. Que nós também, irmãos, possamos trazer dentro de nós esse fogo, essa chama, de não somente sermos salvos, de não somente termos vida eterna com Jesus, mas também que nós possamos gerar filhos, pregar o evangelho, cuidar de pessoas e levá-las ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não se trata, irmãos, de dizer para alguém que Jesus a ama. Se você diz que Jesus ama alguém, se você dá um folheto, você deu só o primeiro passo em relação a ter filhos. Se você pegar como ilustração uma mulher que engravidou, quando você
se relaciona, né? Uma mulher para engravidar, ela tem que se relacionar com o seu marido. Deixa eu falar para você, o nosso noivo é Jesus. Se nós, como igreja, não tivermos intimidade com o noivo, nós não geraremos filhos. Pastor, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido isso, que coisa interessante. Pode observar as pessoas estéreis, aquelas que não dão luz, que não ganham filho, sabe por quê? Porque elas não se relacionam com Jesus, elas não têm parte com Jesus, elas não têm intimidade com Jesus. Mas, pastor, como seria isso no âmbito espiritual? Como ter intimidade? Porque eu quero gerar, eu quero ser mãe, eu quero dar à luz, eu quero ganhar almas para Jesus. Como fazer? Intimidade com Cristo vem no joelho, na oração. Quando você se ajoelha, quando você ora, você passa a ter intimidade. Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele deixou a multidão, ele deixou o ministério, ele deixou o ministério da palavra, sabe para quê? Para orar. Por que Jesus fazia isso? Ele, como 100% Deus, era 100% homem, e ele sabia que precisava de ter intimidade com Deus. A intimidade vem com a oração, não um monólogo onde somente você fala, mas um diálogo onde você fala, Deus te ouve, Deus fala e você ouve a voz de Deus. Então é necessário, queridos, nós termos intimidade. A intimidade vem pela palavra. Quando você abre a palavra de Deus, você começa a conhecer o teu noivo, o Senhor da igreja, o nosso esposo, aquele que nós encontraremos com ele nos ares, nas bodas com o Cordeiro. Então a oração, a palavra de Deus diariamente sendo meditada, também quando nós jejuamos, quando nós vamos à igreja, irmãos, nós conhecemos muito a Deus através dos nossos irmãos. A unidade do corpo de Cristo, estar com a igreja, estar com os irmãos, também faz com que nós venhamos ter intimidade com Deus. Quantas vezes eu conheci Deus através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma palavra abençoadora, de uma declaração de amor, quando o irmão diz assim: querido, eu te amo, estou orando por você, estou com você nessa guerra, estou com você nessa luta, nessa peleja, conta comigo, queridos. Aí nós passamos a conhecer o amor de Deus, o coração de Deus, através dos nossos irmãos. Então, querido, olha, em nome do Senhor Jesus, no Dia das Mães, eu quero parabenizar as mamães, aquelas que deram luz a filhos, aquelas que criaram seus filhos. Eu quero parabenizar porque é uma das tarefas mais difíceis que existe, é você ser mãe, é você gerar, esperar por 9 meses, a dor do parto, que dizem que das dores é uma das piores, mas elas não se atêm à dor e sim ao sorriso, à alegria da realização de ser mãe. Então é isso, é gerar, é pôr no mundo, mas também dar de comer, né? Ali a criança do peito, quando mama, e depois já vem a próxima alimentação, e ela segue, arrisca, né? Todos esses momentos, né? Quando a criança já começa a andar, quando a criança passa a ter mais autonomia, redobra os cuidados, e aí os filhos crescem, se casam, você pensa que ela se despreocupa, você pensa que ela deixa de se preocupar. Não, enquanto vida houver, ela continuará orando, ela continuará se preocupando, ela nunca deixará de ser mãe. Ela pode ter 90 anos, um filho com 60, 70 anos, mas ainda é filho e ela não abandona. Assim na vida espiritual nós precisamos ser. Não é só pôr no mundo, não é só dizer que Jesus salva, não é só ganhar para Jesus, mas tem que dar alimento, tem que dar atenção, tem que pegar no colo, tem que amar. Quando tem cólica, quando tem as dores, quando vem os sofrimentos, tem que estar junto, tem que dar ombro, tem que dar aqui ouvido, atenção, ouvir as pessoas, precisa chorar com elas, se for preciso pôr a mão no bolso e ajudar financeiramente, não importa o tipo de necessidade. A mãe sempre estará presente, sempre será mãe, e elas são para nós
queridos, assim, uma inspiração. Precisamos nos inspirar nas mulheres, precisamos nas mães, precisamos tê-las como referência da nossa vida cristã aqui na terra, da nossa salvação, da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com Jesus. Então, queridos, seja como Raquel, não seja um cristão, né, insensível, não seja aquela pessoa apática, aquela pessoa que aceitou a Jesus, foi beneficiada, está indo para o céu, cheio de alegria, cheio dos dons, né, abençoado em todas as áreas, e o mundo, né, quem quiser ser salvo vai ser, quem não quiser o problema é deles. Não, não faça isso, não passe ao largo como fez aquele sacerdote, como fez aquele levita. Seja como o bom samaritano. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja como o bom samaritano, de boas obras. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que haja dentro de mim, que haja dentro de cada um dos irmãos, esse clamor: Pai, dai-me filhos. Porque eu vou falar uma outra coisa para você agora, para terminar essa reflexão. Muitas pessoas têm morrido espiritualmente falando. Muitas pessoas estão se afastando de Deus. Por quê? Porque não têm intimidade com Deus. E, em segundo lugar, não estão cumprindo o segundo mandamento. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com tua mente, com o teu intelecto, com tudo que há em você. O segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o meu próximo. A maior manifestação de amor é quando eu ganho essa alma para Jesus, quando eu falo do amor de Deus para ela. Isso traz vida, isso me renova, isso me traz mais amor a Jesus, isso me traz mais desejo de amar a Deus, de buscar a Deus. Cada vida, a Bíblia diz que quem ganha almas sábio é, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, queridos, eu vou terminar essa reflexão de 30 minutos dizendo para você: não se conforme com a esterilidade. Satanás, ele é aquele que vem para gerar no teu ventre esterilidade. Não precisa ser tão crente assim, não precisa evangelizar, não precisa pregar o evangelho. Você já aceitou Jesus, você já é dizimista, você já é ofertante, você já vai aos cultos. Para que mais do que isso? É mentira, ele é o pai da mentira. Você foi gerado para gerar filhos, você foi curado para curar pessoas, você foi salvo para salvar vidas, e nisso consiste a tua alegria, a tua realização, a tua felicidade. Você vai ter prazer em viver, você vai viver a vida abundante com Deus. O Espírito de Deus vai encher você de paz, de prazer, de alegria em todos os sentidos. Você terá uma vida bem-sucedida em todas as áreas, a partir do momento que você gerar filhos para Deus. Pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, não importa. Somos a noiva, somos a esposa imaculada, e a nós foi dado a incumbência de gerarmos filhos para Deus, de amarmos as pessoas que estão, não amarmos o mundo, mas amarmos aqueles que no mundo estão, caminhando passos largos para o inferno. Deus me levantou, Deus te levantou, Eu vos chamei para que deis frutos, e frutos que permaneçam. Dar frutos em João 15 é ganhar almas para Jesus, gerar filhos, dar a luz a filhos, é ganhar almas para Jesus. Não somente dizer para elas que Jesus as ama, mas dá atenção, traga para dentro da tua casa, senta com elas, chore com elas, olhe dentro dos olhos, ligue, mande mensagem do WhatsApp, use as redes sociais, sabe? A consolidação da fé, que é a maternidade, o primeiro momento, é um dos momentos mais importantes na salvação de alguém. Mas não somente esse primeiro momento. Seja pai, seja mãe espiritual, e não somente ponha filhos no mundo de forma irresponsável, mas seja um discipulador. Ide e fazei discípulos. Discipulador é aquele que é referência,
é aquele que cuida, se preocupa, aquele que está junto em todo o tempo, em comunhão, amando. Essa é a palavra de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.